Depois, o irmão passa para a direita. Vamos orar, né, irmãos? Que Deus venha fazer o seu querer nessa tarde. Senhor nosso Deus que está nos céus, nós já queremos te agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeste. Meu Deus, olha para teu filho com teu olhar de misericórdia. Usa ele pelo teu Espírito Santo para falar conosco, com os ouvintes, segundo o seu querer, a sua vontade. Põe teu anjo aqui agora com a espada desembanhada, cortando toda a força do mal que não provém de ti. Fecha a boca do inimigo, paralisa toda a força das trevas e manifesta derabasturi cantarabás a sua glória em nosso meio. Deus, eis aí teu filho, usa ele pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus, amados. Estou muito feliz nessa tarde poder estar aqui para nós juntos nos falar da palavra de Deus, para juntos nós pregarmos a palavra do Senhor, nosso Deus, aqui nessa tarde, como foi concedido para mim. Quero desde já expressar a minha alegria adiante desse Deus tão poderoso, maravilhoso. Nosso irmão Eroneucio, que nos convidou para estar aqui neste lar, na casa desse seu sogro, no seu nome dele, e essa família abençoada que está aqui nessa tarde, e vocês que veio aqui também para engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus, pela esta oportunidade de estar aqui. Louvo a Deus por tudo que Deus tem feito aqui nessa tarde. As palavras que eu já ouvi aqui dava para salvar o mundo inteiro. Amém? Eu me sinto muito feliz, querido, quando me reúne assim para louvar e para exaltar o nome do Senhor. Não tem coisas melhores na vida de que a gente exaltar o nome do Senhor, da gente glorificar a Deus, da gente estar na presença do Senhor. Não tem coisa melhor não, aleluia. Eu pensava que era lá no mundo tem tristeza, tem tantos embaraços, tem tantas coisas, mas aqui tem vitória. Com Jesus é vitória. Tem luta, tem problema, mas nós somos, o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedor. Aleluia! Aquele que confia no Senhor. Aleluia! Maravilha! Graças a Deus, né? Querido, abra a sua Bíblia aí junto com a minha, aqui no Salmo 33, versículo 12. O número é o 33 e o 12. Aleluia, graças a Deus. Sei que aqui está um povo alegre, né, irmão? Está um povo feliz, um povo que aguarda, um povo que espera no Senhor. E ele em breve ele vai vir, querido, para arrebatar e levar os seus eleitos, os seus escolhidos aqui da face da terra. Amém? Quem encontrou diz amém. Amém. Mas falou tão fraco, né? Jesus merece mais forte, né, irmão? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado é a nação cuja o Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde o céu e está vendo todos os filhos do homem, e da sua morada contempla todos os moradores da terra. E é ele quem forma o coração de todos eles, e que contempla toda a sua obra. E não há rei que se salve com a grandeza do seu exército, e nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vã para a segurança, e não livra ninguém com a sua grande força. Amém? Podeis assentar. Para quem tem assento, pode assentar. Senta glorificando, senta exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos, amados amigos, irmãos que estão aqui nessa tarde, eu quero ser bem rápido aí nas minhas palavras, mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui, que nós estamos a igreja do Senhor, a igreja lavada,
a igreja remida no sangue do Cordeiro, está chegando os momentos finais aqui na face da terra. Jesus, ele em breve, ele vai vir. Jesus em breve, ele vai voltar para buscar um povo que te espera, um povo que te aguarda, um povo que afastou do pecado, um povo que deixou o caminho tortuoso e está seguindo o caminho do Senhor. Porque Jesus disse na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele disse: ninguém irá ao céu a não ser por Jesus Cristo. Jesus é a porta, e aquele que bate, essa porta se abre, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que ama a todos aqueles que obedecem a sua palavra. E nós vemos que a palavra do Senhor diz para todos nós nessa tarde, para que o homem se prepare. Quando a Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Querido, eu quero chegar numa coisa que eu gosto de estar falando e mencionando para todo o povo. Muitas das vezes o homem, ele prepara tudo. Ele prepara tudo aqui na face da terra. Ele prepara para casar, ele prepara para fazer uma casa, ele prepara para fazer uma viagem de ônibus, de avião, mas ele esquece de preparar a sua vida para encontrar com Deus. Ele esquece, amados e queridos irmãos, que tem uma alma, que você não foi formado por acaso, você não veio aqui para simplesmente vegetar, não, você não veio aqui neste mundo aqui para dizer assim: eu estou aqui, eu não sei. Não, você veio, Jesus nos comprou, nos lavou com seu precioso sangue. Aleluia. E a razão de nós estarmos aqui, porque Jesus, olha querido, Jesus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. A Bíblia Sagrada diz que ele fez maldito por nossas causas, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, sobre aquela madeira. E a razão de nós estarmos aqui, porque Jesus pagou um alto preço ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Era para o homem ser pendurado lá, era para a mulher ser pendurada, e Jesus tomou as nossas dores, tomou as nossas enfermidades e levou sobre si naquela madeira. Querido, isso não é uma brincadeira. Eu estou falando aqui daquele ungido de Deus, que Deus enviou ele para morrer, para dar a mim e todos vocês o direito de salvação. O direito, amados, eu quero falar para vocês, no século do Pai foi terminado com a água. Agora esse século está na mão de Jesus Cristo. Aleluia. Quando Deus olhou para a terra, que ele viu Noé justo, temente diante de Deus, Deus disse: olha, Noé, faz uma arca, Noé, para que todo aquele que entrar nesta arca será livre das águas do dilúvio. Porque naquela época o pecado do povo estava subindo, cheirando mal as narinas de Deus. E Deus disse: eu vou destruir essa nação, eu vou destruir este povo, porque o pecado daquele povo estava cheirando mal. E Deus olhou para a terra e viu um homem temente, um homem justo, um homem que desviava do mal, um homem temente a Deus. E Deus disse: ei, Noé, faz uma arca e convida o povo para fazer parte, que todo aquele que entrar será livre das águas do dilúvio. Mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês, meus queridos e meus amados irmãos, e Noé assim fez. E assim, amados queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz que naquela época não chovia, saía uma umidade da face da terra e regava toda a terra. E Noé estava pregando e falando para o povo que iria vir chuva sobre a terra, que ia chover 40 dias, 40 noites sobre a face da terra. Aleluia! Alguém disse: nunca choveu. Mas eu quero falar uma coisa: quando Deus manda, aleluia, não tem quem impede. Quando Deus age, porque a Bíblia diz que operando eu, quem impedirá? Aleluia.
Deus falou para Noé: faz que eu vou destruí-la. E Deus destruiu. A Bíblia diz que como descia chuva do céu e como brotava da terra. E eu fico assim, amados e queridos irmãos, parado e meditando assim: meu Deus, e vendo a água aqui no joelho, vendo a água subindo até em cima, mas era Deus que estava mandando. Quem pede? Quem pede? Quem vai dizer Deus para? Porque Ele disse que ia destruir e Ele destruiu. E a palavra de Deus diz para todos nós que assim como foi nos dias de Noé, vai ser a volta de Jesus Cristo. Assim como Noé pregou, assim como Noé anunciou, estamos nós anunciando a volta de Jesus. Estamos nós anunciando que Jesus vai vir. Ele vai vir, porque a Bíblia diz que Ele não é filho de homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E quando Ele fala, algo acontece. E nós vemos, amados e queridos irmãos, e aquele povo ali pereceu nas águas do dilúvio. Mas eu quero chegar aí uma coisa: aqueles animais, Deus disse: ei, chama aí os animais, Noé, abre a porta, Noé. E Noé abriu a porta, e aqueles animais entrou ali dentro da arca, e Noé, com aquela bicharada todinha, ficou todo manso. Porque quando Deus manda, Deus age. Quando Deus manda, Deus opera. Quando Deus fala, algo acontece. Aleluia. E assim, amados queridos, ficou Noé ali há cerca ainda de 8 dias dentro daquela arca com aqueles animais, até que a arca subiu. Aleluia. E entrou Noé e a sua família, quem obedeceu. E só vai entrar lá no reino do céu. Só vai entrar aquele lá no céu, aquele que obedecer, aquele que é lavado, aquele que é remido no sangue do Cordeiro. Não vai entrar nada impuro, lá vai entrar limpo, vai entrar purificado, vai entrar um santo, vai entrar aquele que te aguarda, aquele que espera a promessa do Senhor Jesus Cristo. E ele disse, e a palavra de Deus, amados e queridos irmãos, fica assim olhando, eu fico assim meditando assim, a palavra do Senhor, né? Deus olhou para a terra e veio um homem justo, temente a Deus. E não foi só Noé, não, né? Quantos homens de Deus tementes, quantos homens de Deus também que fazia a vontade de Deus, e Deus fez grandes coisas. Se a gente fosse mencionar aqui todas essas pessoas, né? Mas nós vemos aí que a palavra de Deus, ela tem se cumprido sobre as nossas vidas. Ei, estão chegando para os momentos finais. Irmãos, não tenho dúvida. Você liga um aparelho aí, você vê, é uma morte daqui, é um pai tirando vida de filho, é filho tirando vida de pai, é mulher matando menina, é aquela coisa tremenda que você dá até nojo, você vê, verdade? Isso é o fim, isso é o fim. Está chegando os momentos finais da igreja do Senhor aqui na face da terra. Irmão, não tem outra palavra para a gente falar, a não ser que o povo prepara para que não fique aqui, amados queridos irmãos, para que não fique aqui, porque nós não fomos gerados por acaso, não. Nós fomos gerados de Deus, nascidos de Deus. Quando Deus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo para que possa ver o reino de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não nascer não pode entrar no reino do céu, nascer do novo conhecimento. Nicodemos disse, Senhor, Nicodemos disse, mas como eu posso? Eu sou um homem velho, porventura eu posso torná-lo entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus olhou para ele e disse, olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, Nicodemo, eu não te maravilhei te ter dito isso. É necessário nascer de novo. É necessário o homem nascer de novo. É necessário o homem ter um encontro com o Senhor. É necessário o homem renunciá-lo tudo aqui. É necessário o homem deixar. Ei, se você está andando num caminho que você não está sentindo bem, vem para o caminho do Senhor. Vem para o caminho do Senhor. Aqui o Senhor te ensina a você orar. Aqui o Senhor te ensina a você pregar. Aqui o Senhor ensina a você cantar. Aqui o Senhor ensina a você amar um ao outro assim como Ele o amou. Aqui, amados e queridos, nós estamos pregando o verdadeiro amor de Cristo Jesus, que teve para comigo, teve para com a sua igreja, teve para com o seu povo. Então é isso que nós estamos aqui nessa tarde. Pela primeira vez que eu vim aqui neste lugar, não tinha andado por aqui. Então hoje, pela misericórdia
do Senhor, Deus nos concedeu essa oportunidade e eu jamais rejeitaria essa oportunidade que Deus tem nos dado de falar deste amor, de falar desse Jesus que cura, que liberta, que salva, que transforma, que leva o homem para o céu. Pecador, Jesus, amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que Jesus chegou lá na casa de Zaqueu, né? E quando Zaqueu era um homem rico, príncipe rico, e Jesus chegou e ele desejava ver quem era Jesus. A Bíblia diz que ele pegou, subiu numa figueira brava, ficou lá em cima para ver Jesus, porque onde Jesus passava a multidão ia, e lá Zaqueu estava lá em cima, porque ele era bem pequenininho, e ele queria ver Jesus e não podia, e a Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava para ver Jesus, e quando Jesus vai passando debaixo, disse assim, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que ele desceu com júbilo, recebeu com alegria. E a palavra de Deus diz que Jesus diz, hoje veio a salvação esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar, salvar o que se havia perdido. Aleluia! Jesus veio buscar, salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um publicano, era rico, né? E ele desfraudava de alguém, ele era um cobrador de impostos. E Jesus foi hospedar na casa dele, quando alguém diz, ué, mas como pode um homem justo hospedar na casa de um homem pecador? Ei, foi para Jesus fazer uma grande obra, foi para Jesus transformar a vida de Zaqueu. Ali foi um encontro de Jesus ali, amados e queridos irmãos, naquela casa ali, para transformar aquela povo daquela cidade. O povo que estava ali ouviu a palavra, ouviu Jesus chegar na casa de Zaqueu para transformar a vida dele, e assim foi também na minha vida, na sua vida, quando Jesus chegou à mudança. Amados, a mudança. Quando o homem aceita Jesus, muda. Aleluia. Quando o homem aceita Jesus, é transformado. Quando o homem entrega o seu caminho nas mãos do Senhor, tudo é diferente. Alguém disse, ué, quem era aquele? Ué, quem era aquela? Aleluia, mudou tudo. É porque tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus faz uma lavagem. Deus, a palavra no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 3, diz, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E esta palavra lava, e essa palavra purifica, e essa palavra santifica o seu povo que assim crê na palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz para todos nós, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, verso 14, diz, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Aleluia. Amados e queridos irmãos, para que nós possamos crer, precisa nós se arrepender lá dos nossos pecados, dos nossos delitos, porque todo dia pecamos, todo dia, amados, que nós pecamos, somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. E a palavra de Deus diz, amados e queridos irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando Pedro e João ia entrando no templo para orar, a oração nona, e era trazido um coxo que desde o ventre da sua mãe era paralítico, a qual colocava lá na porta do templo para pedir esmola aos que o entravam. E quando eles avistou de longe, vinha Pedro, vinha João, homem diferente, homens que brilhavam, homens que tinham o Espírito Santo de Deus, homem que andava na presença do Senhor. Quando ele chegou, ele disse, ei, eu vou receber aqui uma grande esmola, eu vou receber algo aqui. Mas aí quando ele disse assim, dai-lhe uma esmola, aleluia, Pedro olhou para ele e disse assim, olha para nós. E ele olhou e disse,
E Pedro ele olhou e Pedro disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. O que Pedro tinha era a presença de Deus, o que João tinha era a presença de Deus. Agora eu quero chegar a uma coisa: Pedro podia ter dizer assim: meu nome levanta, ele não tem poder. Ele não tinha poder. João também podia dizer: meu nome levanta aí, rapaz. Ele não tinha. Ele disse: o que eu tenho, eu tinha a presença de Deus. E a presença faz a diferença. A presença muda, a presença atrai, a presença faz coisas grandes. E ele disse: o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Foi no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus tem poder. O nome do Senhor tem poder. Aleluia. Quando ele disse na sua palavra: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não foi só um pouquinho não, querido. Quando ele ressuscitou, ele disse assim: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Então esse poder está nas mãos do Senhor, e Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para transformar. Amados e queridos irmãos, eu olho assim certamente, quando eles olhou para Pedro, quando eles olhou para João, aqueles homens lindos, maravilhosos. Quem serve a Deus é lindo, quem serve a Deus é bonito, quem serve a Deus anda na presença de Deus, quem serve a Deus é diferente, amado, porque nós somos um povo que vão morar no céu, e quem vai morar no céu tem que parecer com Jesus. Pedro parecia com Jesus, João parecia com Jesus, era aquela coisa toda ali, amado. E Pedro e Jesus tinham um xodó muito grande com Pedro, né? Mas quando Pedro, você lembra daquela, quando Pedro foi lá que tirou a orelha daquele Mauro, né? Jesus olhou para ele: ei, Pedro, cuidado, Pedro, com ferro, que se fere seria ferido, Pedro, cuidado. Naquele momento ali, Pedro se converteu. Naquele momento ali não foi aquele Pedrinho, mas não, foi um cheio do Espírito Santo, que quando Pedro pregava, quase 3.000 almas se rendiam aos pés do Senhor, porque ele falava na autoridade de Deus, ele falava com ousadia, ele falava, amados e queridos irmãos, com poder. E nessa tarde nós estamos aqui, o apóstolo Paulo, ele disse na sua palavra que debaixo do céu não há outro nome a qual nós devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem rodeio. O caminho é Cristo, a porta é Cristo. Ei, esse mundo está no controle de Deus. Esse mundo está no controle de Deus. Ele está pensando que governador, alguém lá está governando. Este mundo está no controle de Deus. Tudo está no controle do Senhor. Amados e queridos irmãos, e aqui nós lemos a palavra de Deus para nós aqui nesta tarde. E, amados, Deus nos amou. Deus nos amou de uma tal maneira, querido, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra de Deus diz para nós: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Aleluia. Amado, nós somos escolhidos. Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Ei, querido, você está aqui porque você é chamado, você é escolhido. Aleluia. Você tem algo de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus não chamou. Nós não viemos aqui, amado, como o nosso irmão Diácono Josélio falou, falar de político, falar de A e de B, de placa de igreja. Nós estamos falando de um Jesus que salva, de um Jesus que liberta, de um Jesus que transforma, de um Jesus que pega algo que alguém parece que não é, e Ele faz existir. Pega alguém que está caído lá na sarjeta, lá no monturo, e faz ele cidadão do céu. É isso o agir de Deus, o trabalhar de Deus que Ele tem para conosco, para com a sua igreja. Então é isso que a palavra deixa bem claro para nós. E Ele disse assim: ó, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança.
E aqui diz, e o Senhor olha desde o céu e está vendo todos os filhos do homem. O Senhor, meus queridos, meus amados irmãos, o Senhor olha desde o céu e está vendo todos os filhos do homem. A Bíblia diz que da sua morada Ele contempla todos os moradores da terra. O salmista Davi diz, Senhor, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás, Senhor. Se eu descer lá as profundezas, tu está me vendo. Para onde, Senhor, eu fugirei da tua presença? Deus querido, Ele faz presente. Deus, Ele faz coisas grandes sobre as nossas vidas. E você que veio aqui nessa tarde, você que veio aqui, que prestou atenção, cada palavra que cada irmão se expressou aqui nessa tarde, cada irmã contou o seu testemunho de bênção, de milagre, de tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eu estou aqui também, eu sou um milagre. Eu estou aqui, amados, tem 40 anos que eu sirvo ao meu Senhor. Eu estou ali adorando e bendizendo Deus, fazer coisas grandes, operar poderosamente, como Ele fez na minha vida. É preciso nós crer, é preciso nós obedecer esta palavra, que vem algo na nossa vida, testar a nossa fé, mas o Senhor garante a vitória sobre as nossas vidas. Verdade? Então, eu fui também, amados e queridos irmãos, um problema muito difícil para o homem, mas para o meu Deus foi nada, porque Ele age, porque Ele é poderoso para curar, né? É uma doença que alguém quando fala, né, de câncer, meu Deus, e aí quando a pessoa fala lá, tem pessoas que já desmaiam, né? E quando eu recebi, olha, você tem 2 caroços cancerosos aí, malignos, né? Quando eu recebi isso aqui, foi em Santa Maria da Vitória, quando o médico passou, falou, olha, você tem 2 caroços aí, de câncer, né? E não estou brincando com o senhor não, seu Lourenço, tá? E eu saí dali e fui lá para a panificadora, lanchei, embora, cheguei em casa, minha esposa me perguntou, e aí, o que deu a biópsia que eu fiz lá? Eu falei assim, deu 2 caroços malignos de câncer. E por que você não comprou a passagem, não foi logo para Goiânia? Aí eu falei assim, não vou agora não, né? Eu estava confiando no meu Deus. Eu disse, se eu for agora, eu vou para a glória, né? Se o Senhor me curar, amém. Tudo eu coloquei Deus, tudo em primeiro lugar. Deus está nas tuas mãos, né? E Ele disse, você tem que sair para São Paulo, ou então para outra cidade aqui, mas que tem mais recursos para fazer essa operação no Senhor, né? E eu disse, tá bom. Aí, e outra coisa, irmãos, viu? Isso no meio da mensagem que eu estou falando isso. Aí ele falou, você vê esses 2 saindo aí chorando? Eu não quero nem falar para o senhor. Eu disse, vem, são tudo saiu abraçado, mas a mulher tudo chorando. Não quero nem falar para o senhor, né? Eu disse, moço, pode falar. E ele disse, o mesmo problema que deu a biópsia que eu fiz aqui de você, deu câncer maligno, 2 tumores. Então meu zap aqui, nós vamos, você tem que sair urgente, não pode não. E eu cheguei em casa, ainda fui, não, vou fazer algum serviço. Minha esposa não ligou para meus filhos em Goiânia. Aí eu cheguei lá, pelo Caneto, fiz um exame, deu a mesma coisa. Fiz mais outro, deu a mesma coisa. Fui lá no Araújo Jorge, deu a mesma coisa. Passei pela junta médica lá, falei, nós temos que operar o senhor, né? E graças a Deus eu estou aqui. Tirou os 2 caroços e eu estou aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia. A minha filha estava na igreja, depois disso, mais de um ano. Ela estava na igreja, Deus revelou, falou para ela, olha, seu pai vai passar por uma cirurgia, mas o agir é de Deus. Aleluia. Irmãos, como vale a pena a gente servir a Deus. Aleluia. Irmão crente é dirigido. Irmão crente é tocado pelo Espírito Santo de Deus.
O crente, amados e queridos irmãos, ele não anda de si, ele anda na direção de Deus. E a minha filha ligou quando a menina falou assim: mãe, foi revelado aqui na igreja que meu pai ia passar por uma cirurgia, mas o cuidado era de Deus. Mas não vale a pena a gente entregar a vida nas mãos do Senhor. Vale a pena, amados e queridos irmãos, nós fazer a vontade de Deus. E aqui estou aqui. Quando eu cheguei lá, aí foi que ela foi me contar. Sempre ela ligar: ei pai, como é que o senhor está? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E ela sabendo. Então, querido, então é isso que Jesus faz. Jesus cura, liberta. A nossa irmã Maria contou aqui. Se a nossa irmã Nézari, que é do irmão Valmir, estava em Goiânia também, com esse mesmo problema, os médicos mandou chamar os filhos para assinar, não tem mais jeito mais não. A igreja, nós entramos ali em oração, em clamor, quando pensa que não. Olha aí, o testemunho aí, ó, Valmir, aí a mãe dele. Né? Está lá, ela louvando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. O médico disse: isso aqui não tem mais jeito não. Nós começamos a orar. Começamos a buscar. Deus. E Deus fez uma obra hoje. É verdade. A irmã Néza está lá para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então Deus faz grandes coisas no meio do seu povo. Então, meus queridos, vale a pena nós servir esse Deus. Vale a pena nós estar na presença do Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus, querido, diz para todos nós, né? Então, a palavra do Senhor, ela não traz assim confusão de maneira nenhuma. Esse vento aqui está trazendo aqui, aleluia, para todos nós. Aqui a palavra de Deus que foi lida nessa tarde para nós. Então isso que eu quero deixar para todos vocês aqui, amados e queridos irmãos. A palavra de Deus, ela está cumprindo a cada dia, a cada momento, sobre as nossas vidas. Aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, e a partir do verso 29, vou ler esse texto todinho aqui, que diz assim: logo depois da aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão no céu serão abaladas. Amados e queridos, igreja do Senhor, aqui nós vemos a palavra de Deus falando com cada um de nós aqui nessa tarde, porque ele disse na sua palavra: logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão no céu serão abaladas. Então a palavra de Deus está falando conosco nessa tarde, está falando com a sua igreja. Eles, logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, as potências que estão no céu serão abaladas. Amado, você já prestou atenção que quando começa a trovejar, alguém quer se esconder com medo daquele trovão? E a Bíblia diz que naquele dia as potências do céu vão ser abaladas, as estrelas cairão do céu, né? As forças que estão no céu serão abaladas. E a palavra de Deus diz para todos nós: e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Tá vendo, irmão? Diz que virá o Filho do Homem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. E ele vai vir, amados e queridos irmãos. Ele vai vir para levar os seus eleitos, os seus amados, os seus escolhidos. E ele disse assim, e ele disse aqui na sua palavra: e enviarei os seus anjos com clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então ele vai enviar o seu anjo para que venha nos pegar, nos levar para si mesmo. E ele disse assim, o outro versículo assim, olha: igualmente quando vê todas essas coisas,
saber que Ele está próximo às portas. Olha, irmão, a palavra de Deus falando conosco. Igualmente, quando vê todas essas coisas, sabe que Ele está próximo às portas. Está vendo? Aleluia. Quando você vê todos esses sinais, quando você vê todas essas coisas, Jesus está voltando. É hora do povo se preparar. É hora do povo ir ao encontro do Senhor. Irmão, Aleluia. irmão, diz que é triste para aquele que ficar naquele grande dia. E ele disse aqui a palavra do Senhor: e em verdade vos digo, que não passa essa geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Aleluia. Que a palavra de Jesus, ela é fiel. A palavra de Jesus, ela é poderosa. E ele disse aqui na sua palavra: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Está vendo, irmão? A palavra de Deus diz para todos nós, aqui nesta tarde, que nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E é o Senhor que vai mandar. E é o Senhor, amados e queridos irmãos, que vai enviar Jesus Cristo para vir rebatar, tirar um povo aqui da face da terra. Um povo, amados, que espera no Senhor, amados. Tem outra palavra para a gente não falar, a não ser da volta de Jesus Cristo, a qual nós aguardamos a vinda do Senhor. E a palavra de Deus diz para todos nós, nós vemos aqui, amados e queridos irmãos, que o Senhor, Ele não tarda a sua promessa, mesmo que alguém tenha por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, e Ele não quer que ninguém se pereça, senão que todos venham arrepender-se. Então, é isso que a palavra de Deus deixa para nós aqui nessa tarde. Deus abençoa a todos vocês, Deus abençoa a cada um que se fez presente aqui nessa tarde, que veio ouvir a palavra de Deus, que veio ouvir algo aqui de Deus, aqui nessa tarde. Que Deus o abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa lhe conceder mais oportunidade de também estar aqui junto conosco, pregando esta palavra, anunciando o Evangelho do Reino de Deus, porque Ele disse na sua palavra: ide por todo o mundo e pregai a minha palavra, ide e anunciai, ide e fazei nações, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. É isso, amado. E Ele disse na sua palavra que este Evangelho do Reino é pregado em todo o mundo, em testemunha de toda a gente, então virá o fim. E o fim está chegando aí. Aleluia. Está chegando aí. Glória a Deus. Quando eu trabalhava assim na roça, mas meu pai, eu dizia assim: Lourenço, chovia 6 meses nas águas, agora está chovendo 2. Aí eu fui lá no livro de Amós, ele disse: olha, por causa, eu dei limpeza em vossa cidade em falta de pão, em falta de coisa, né? E ele disse: eu fiz chover sobre uma cidade, fiz chover sobre um campo, e o outro se secou, né? Aí chovia 6 meses. Ele disse: antes de completar a ceifa, eu retiro a chuva. Diz a palavra de Deus aqui no livro do profeta Amós, né? Que ele disse: eu fiz chover sobre um campo, fiz chover sobre outro, e o outro se secou. Amado, quando meu pai me falava isso, que eu fui ler a palavra de Deus, eu encontrei esses versículos que meu pai sempre falava, né? Que chovia 6 meses colado de chuva, agora está chovendo só 2. Aí lá no livro do profeta Amós, ele fala, né? E por causa disso eu dei limpeza em vossa cidade, falta de pão, e com tudo isso que vocês vê, ele diz assim: vocês não convertem a mim? Diz o Senhor: além de eu retirar de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, né? Com tudo isso vocês não convertem a mim? Fui lá no livro de Joel,
E o Senhor fala da mesma forma. Como geme o gado na malhada, falta de pasto. As vacas estão confusas, porque o fogo do deserto consumiu. Diz que o gado brama, porque os rios se secaram. Irmão, está tudo aqui dentro desta palavra. É a palavra de Deus. E essa palavra, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é isso que a palavra de Deus, isso aqui é um livro, mas quando ela se abre, é Deus falando com o homem, é Deus orientando o homem, é Deus abrindo a mente do homem, abrindo o coração do homem, porque muitas das vezes o coração está fechado para Deus, muitas das vezes o coração está fechado para a palavra, muitas das vezes não crê, aleluia, na palavra do Senhor. E aqui a palavra de Deus, deixa bem, irmão, quando eu li a palavra que ele diz: olha, a semente se apodreceu debaixo dos seus torrões, e o celeiro foi assolado, e foi falando assim a palavra de Deus. Ele diz: como gemem os gados na malhada, que estão confusos porque não tem paz. Está aqui. Quantos anos Deus não escreveu esta palavra, e hoje eu estou vendo ela se cumprir. Quando a palavra de Deus diz para todos nós que viria um tempo, uma nação contra a outra, era reino contra reino, era peste, era fome, era terremoto em vários lugares. Tudo isso está aqui dentro desta palavra. É um rei, é um presidente contra outro, é outro contra outro, é aquela coisa. Era de estar unido, era de vir estar de mão dada como povo de Deus, como nós, igreja do Senhor, como nós que conhecemos a verdade, como nós que conhecemos ao Senhor. Não podemos andar com divisões, não podemos andar com separações, não podemos de maneira nenhuma, mas andar fazendo a vontade do Senhor, o nosso Deus. É isso, querido, que esse mundo está aí. Eu quero deixar um alerta, povo de Deus, que em breve Jesus vai voltar. Em breve ele vai voltar, porque a Bíblia diz que como foi no dia de Noé, vai ser a volta de Jesus. Assim como Noé pregou, anunciou, e veio o dilúvio, e a Bíblia diz que este evangelho também é pregado em todo o mundo, em testemunha de toda a gente, então virá o fim. Você liga a televisão, alguém está pregando. Lá de Goiânia alguém mandou mensagem. Ontem eu estava sentado lá em casa. Irmão, olha o mistério de Deus. Olha, muitas pessoas têm dúvida da salvação. Ei, eu quero deixar bem claro para vocês. Olha o mistério de Deus. Ontem eu estava sentado lá. Aí quando eu dei fé a Lidiane, chamada de filho. Mamãe, quer falar com o papai aí? Quando eu olho, onde é que está a menina minha? Lá em Goiânia eu estava conversando com ela, face a face. Ei, querido, Deus também está nos vendo, face a face. Assim como você olha no espelho e contempla o seu rosto, Deus está te contemplando. Deus está te vendo. Eu fiquei olhando assim para minha filha, assim, ó, e digo: meu Deus, é o mistério de Deus. Onde é que ela está? Tão distante, lá dentro da casa dela, sentada na mesa lá, e ela pegou e eu digo: eu ainda tive uma dúvida: acenda a lâmpada aí, mas não precisa não, irmão. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é poderoso. Ô querido, Deus abençoa. Querido, fica de pé para nós fazer um clamor aqui nessa tarde, para que Deus venha derramar mais graça, mais poder. Amém? Vamos orar. Você que tem algum problema, você que sente alguma enfermidade, se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar e Jesus vai queimar todo o mal. Se não, vocês podem permanecer aí no seu devido lugar e receba a bênção de Deus, a vitória de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai que está no céu, Pai, adiante da Tua presença maravilhosa, gloriosa, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui nesta tarde reunidos no Teu nome, Papai. Ó Deus, e no Teu nome o Senhor pode fazer grande e prodígio e sinais de maravilhas, Senhor. Meu Deus, e nessa tarde, Senhor, o Senhor vai queimando agora todo o mal. O Senhor vai queimando agora toda enfermidade incurável. Oh meu Deus, da planta da cabeça até os pés, Senhor. Meu Deus, que aonde estiver o mal, aonde estiver uma enfermidade, Senhor, ó Deus, que o Senhor vai queimando, vai destruindo, Senhor, vai jogando todo o mal por terra, enfermidades incuráveis. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, que talvez
talvez o médico desenganou, talvez, meu Senhor da glória, meu Senhor amado, você acha em desespero, você acha, Senhor, que não tem mais solução, mas nessa tarde nós estamos aqui, ó Deus, para ministrar a tua palavra, para falar que o Senhor cura, para falar que o Senhor liberta, para falar que o Senhor transforma, e nessa tarde o Senhor possa, meu Deus, entrar na sua casa, fazer algo grande, fazer algo poderoso, queimar todo o mal, queimar todas as enfermidades incuráveis. Pai querido, Pai amado, neste momento nós profetizamos a bênção, nós profetizamos a vitória em nome de Jesus.